Qual a distância dos palanques numa cerca elétrica? Ou qual a distância das estacas numa cerca elétrica? Quando você fala em distância de estacas, você está falando em custo do sistema. Quanto menos estacas você utilizar, menor vai ser o custo do teu sistema de cerca elétrica. Esse é um assunto para o próximo vídeo. Qual que é o custo de uma cerca elétrica comparado a uma cerca tradicional? Agora, qual que é a distância mínima? Em qualquer sistema de cerca elétrica ou de cerca tradicional, você precisa ter um padrão de instalação. Você não pode fazer uma instalação, colocar uma estaca 2 metros, uma estaca 4 metros e assim por diante, virar uma salada mista, né? Vira aquela bagunça daquela cerca elétrica sem um padrão. Então, todo sistema de cerca elétrica ou de cerca tradicional, você precisa manter um padrão de instalação. Pensando em economia, que é o objetivo de uma cerca elétrica comparado a uma cerca tradicional, você precisa pensar o seguinte: quanto mais distantes uma estaca da outra, um palanque do outro, melhor o teu custo. Mas, Cordeiro, a estaca muito longe, o animal vai respeitar? Lembra o seguinte: animal não respeita a estrutura da cerca. O animal não respeita a quantidade de estacas. O animal respeita choque, voltagem. Se você tiver voltagem no teu sistema, o animal vai respeitar, independente a distância que está essas estacas uma da outra. Um detalhe muito importante: eu já fui em fazendas onde nós conseguimos colocar as estacas uma das outras de 30 em 30 metros, 35 em 35 metros. Sim, isso mesmo. Em outras fazendas a gente conseguiu trabalhar com 60 metros de distância, uma estaca de madeira da outra. E tudo utilizamos entre essas estacas, nós utilizamos o isolador vergalhão com haste de ferro. Isso é você trazer eficiência para o teu sistema pensando na equação de economia. Então, não existe uma distância certa, não, tem que ser de 10 em 10 metros, tem que ser de 8 em 8, tem que ser de 15 em 15. Não. O que existe é tipos de relevo. É isso que você tem que pensar. Se a sua propriedade é como essa propriedade aqui do meio, que é uma linha reta, que é um tapete assim, ó, cara, facilita muito a instalação. Então tu consegue trabalhar com uma cerca elétrica em torno de 30 metros, 25 metros, uma estaca da outra, com muita facilidade. Agora, se você tem um relevo da tua propriedade, um relevo mais ondulado, você precisa pensar que você vai instalar uma estaca. Olha só, se você não colocar uma estaca para corrigir essas oscilações, vejamos aqui um exemplo. Se eu não respeitar a altura, essa diferença, essa altura dessa primeira estaca, eu vou fazer uma cerca de 15 em 15 metros. Ah, mas 15 em 15, Cordeiro, a estaca pega aqui e pega aqui. Pô, mas tudo bem. Só que entre essa estaca tem um morro, tem um quebra-nível, alguma coisa, uma curva de nível. Então não adianta você respeitar a distância de 15 metros de uma estaca para outra, de forma alguma. Por quê? Na hora de esticar o fio, vai acabar pegando na terra, vai ficar encostando no chão o fio da cerca elétrica. Ah, Cordeiro, mas não é possível que alguém faz isso. Sim, eu já fui prestar assessoria na região de Presidente Prudente, São Paulo, onde a cerca elétrica deles não funcionava. Não tinha santo que fizesse funcionar a cerca elétrica. Ele disse: Cordeiro, preciso de você aqui. Sabe o que eu fiz na propriedade desse cliente em questão? Eu simplesmente corrigi as alturas. Ele fez exatamente isso. Falamos para ele que era de 15 em 15 metros. Ele colocou de 15 em 15 e não respeitou as oscilações, não respeitou as curvas de nível. Então, o relevo, se ele é irregular, você precisa não seguir aquela métrica de 15 em 15. Você precisa fazer o quê? Fazer a distância suficiente para que o arame faça do início ao fim. Lembra que uma cerca elétrica, ela tem uma altura ideal para cada tipo de animal. Então não adianta você colocar uma estaca aqui, ó. Olha só, você foi respeitando, você vai respeitar as alturas dos fios. Então é isso que você tem que entender na hora de cravar as estacas na tua propriedade. Do início ao fim, você não precisa pensar na distância das estacas. Você precisa pensar nas alturas dos fios. Agora, se você colocar muito distante uma estaca da outra, tem um outro problema. O arame, por mais leve que seja o arame da cerca elétrica ou Eletrix, mesmo assim você tem um peso naquela cerca. Então você colocou uma estaca aqui, ó. Colocou 60 metros. Ao fazer a cerca elétrica com 3 fios, ela vai ficar com uma volta assim, vai ficar encostando os arames, ficar com uma barriga muito feia. E você não consegue tirar essa barriga no esticador, porque se você esticar muito, você vai romper a castanha. Você vai romper a castanha da catraca. Que você tem que entender o seguinte, que uma distância de 10 em 10 metros, você já está falando de metade da economia de uma cerca tradicional. Cerca tradicional de 4 em 4 metros. Uma cerca elétrica a partir de 10, os palanques de 10 em 10 metros, olha a economia que você já está tendo simplesmente fazendo uma cerca elétrica de 10 em 10 metros. Agora, o nosso padrão que a gente utiliza aqui na empresa é de 20 em 20 metros ou de 15 em 15 metros. É o padrão que a gente fala com todos os clientes. Por que a gente fala de 15 em 15? Porque pensando nessa possibilidade, vai ter horas que o cliente vai conseguir deixar de 20
20 em 20. Vai ter horas que ele vai precisar corrigir uma curva de nível, que ele vai precisar corrigir essa curva de nível colocando uma estaca a mais. Então, não existe uma distância mínima ou distância máxima. Não existe uma cerca elétrica sem eficiência ou uma cerca elétrica mais eficiente por causa da quantidade de estaca. Não. Uma cerca elétrica, ela começa no projeto certo, no dimensionamento correto. Então, tudo isso aqui você consegue quando a empresa sabe o que está dimensionando, conhece de cerca elétrica, ela vai te instruir exatamente quantas estacas vai na sua propriedade, já pensando na parte de relevo do terreno. Então, o relevo do terreno da sua propriedade é o que vai dizer para você qual que é a regra certa, a distância certa. Talvez vai conseguir colocar uma estaca de 8 em 8, de repente você vai conseguir colocar uma estaca de 15 metros uma da outra, claro, mas Cordeiro, não vira aquele padrão bonito? Com certeza não. Se você tem uma propriedade dobrada, você não vai conseguir fazer uma cerca elétrica com os palanquinhos um atrás do outro, bonitinho, no mesmo padrão, na mesma distância. Agora, você vai ter um sistema muito mais barato do que uma cerca tradicional e muito mais eficiente do que uma cerca tradicional para subdivisão de pastagem. Se você quer melhorar os números da sua propriedade, se você quer começar a colher a pastagem de forma eficiente na sua fazenda, você precisa de um sistema de cerca elétrica rural, que você vai ver que o resultado é extraordinário. Escuta os áudios agora no final desse vídeo, fica com os áudios do meu cliente que ele mandou esses dias. O ganho de peso no rotacionado, muito melhor. Eu faço o acompanhamento ali sempre, né? Então o ganho de peso, comendo só a ponta do capim ali, é disparado, bem melhor. Olha que bacana, né? O crescimento de rebanho que a gente conseguiu no ano passado, aí na ordem de 25%. E isso foi permitido através do manejo de pastagem, né? Então, e o manejo de pastagem ali, preponderantemente dentro do rotacionado, né? Então, é muito bacana. E o que é melhor, assim, o que eu acho que tem que ser trazido claro é que, assim, é rotacionar, mas é implementar a tecnologia, né? Meu amigo Cordeiro do Choque Bruto, aqui é um trabalho bem feito, realizado aqui na Manga, setores feitos, prontos e o choque com força total. Um abraço, companheiro. Choque Bruto, aqui na Agropecuária Asa Branca. Você acabou de ouvir os áudios desse cliente e você viu o resultado que ele está tendo na propriedade dele. Detalhe, ele ainda não adubou, apenas dividiu e recuperou a pastagem da fazenda. Isso é choque bruto para você.